paz seja contigo, a paz seja com a tua casa. Sou pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida. No livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 1 e 2, o profeta, numa visão de Cristo, vai dizer: ele não era formoso e não era desejável. Nós sabemos que Deus tem muitos pensamentos. Nós sabemos que Deus tem muitos projetos e muitos planos para nós. Deus tem planos para mim e para ti. E o maior de todos esses planos de Deus para nós se chama salvação. Salvação, um plano que foi elaborado na região celestial desde o início dos tempos. Muitos livros da Bíblia falam sobre salvação. Também Pedro vai falar sobre salvação. Ele vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Eu quero dizer para ti que a salvação que Deus tem para nós não é algo simplesmente espontâneo ou algo que simplesmente acontecerá, quem sabe por acaso, mas é algo que eu preciso construir, que eu preciso desenvolver. Não basta a fé, é preciso que essa fé construa, é preciso que essa fé seja expressa, seja traduzida em comportamento e personalidade. É preciso que a fé que eu digo que eu tenho seja traduzida em uma vida cristã verdadeira em todo tempo, em toda ocasião, sem nenhuma exceção. Existe um grande evento que está para acontecer. Se chama salvação. Será sem dúvida o maior evento da sociedade moderna e esse momento está chegando. O diabo querendo ou não, isso vai acontecer. O mundo acreditando ou não, Cristo voltará. Ele vai voltar, eu pronto ou eu não pronto. Salvação, uma mensagem que cada vez mais vai ficando perdida no tempo, porque não tem beleza, formosura e não é desejável. A sociedade que nós vivemos hoje acredita que está realmente evoluindo e por isso precisa se modernizar. E as igrejas olham para essa mesma sociedade que acha que está evoluindo e acreditam que também precisam se modernizar e se adaptar. Vivemos um falso progresso, uma falsa evolução, falsas belezas e tudo isso tem escondido os verdadeiros valores. É um tempo de grande degradação social, familiar, moral e até mesmo religiosa. Vivemos um mundo cristão e não cristão, cada vez mais cego, que caminha rapidamente para a sua destruição e não consegue enxergar isso. Se vamos nas faculdades, alguns que se dizem intelectuais e mestres falam sobre a quebra de paradigmas. Dizem que é necessário quebrar paradigmas, quebrar padrões, mudar os conceitos e mudar os modelos. Segundo eles, o correto, o moderno, é rever conceitos e viver de uma forma diferente. Quanto mais paradigmas forem quebrados, mais a sociedade se considera moderna e evoluída. E dentro deste cenário caótico e corrupto que tem contaminado parte da igreja, a mensagem da cruz vem sendo perdida. Mas Paulo vai dizer em 1 de Coríntios que para aqueles que se perdem, essa mensagem está escondida, mas para os salvos é verdade, alegria e vida. Salvação, a maior e mais importante mensagem, porque é o maior e o mais importante plano de Deus. Amém? Jesus voltará. Como tu tem te preparado para esse dia? Engana-se quem pensa que estamos falando do futuro. Não estamos mais falando sobre o futuro. Nós estamos falando de coisas que nunca foram tão reais, que nunca foram tão presentes como são agora. Eu preciso esperar a volta de Jesus para os meus dias. O momento está chegando, nunca esteve tão próximo. Não seja pego de surpresa. Não deixa o dia do Senhor te pegar de surpresa. Eu não sei se tu acredita realmente que isso vai acontecer, mas eu quero dizer para ti que isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade que foge a todo o nosso controle. Ou seja, não importa se eu acredito ou não acredito, Jesus está voltando e isso é um fato real. O que para alguns é uma piada, o que para outros é medo e angústia, para os que creem é verdade e esperança.
Esperança que em breve nós seremos retirados dessa terra, do meio desta corrupção, e o nosso corpo, tão limitado, será totalmente transformado e nós viveremos a eternidade com Cristo. O que há de acontecer, acontecerá. O que há de vir, virá. Está chegando o tempo, está chegando o momento. A qualquer momento um grande povo deixará este mundo. O maior evento da sociedade dita moderna e evoluída está para acontecer. Um numeroso povo será resgatado. Mas muitos ficarão, muitos serão condenados a uma eternidade sem Deus, porque se recusam a ouvir, outros se recusam a aceitar e ainda outros se recusam a mudar. O profeta vai perguntar: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditará nessa verdade? Questiona o profeta. Ao nosso redor, na sociedade onde vivemos, muitos não têm dado crédito. Mas também no meio cristão são muitos os que não estão dando crédito. São muitos os que têm levado uma vida dupla, uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja. São muitos aqueles que estão contaminados e que vivem segundo os sentimentos humanos, segundo a mente humana, agindo da forma que quer, uma vida desregrada, desobediente e contaminada. São muitos os que oram, são muitos os que jejuam, são muitos que depois de orarem, depois de jejuarem, se entregam novamente ao pecado, à iniquidade, à desobediência, à ira e às más conversas. O corpo está na igreja, mas o comportamento, o pensamento ainda está no mundo. Tudo sendo influenciado pelo mundo, pelos conceitos e práticas do mundo. Pecam no falar, pecam no pensar, pecam no ouvir, pecam os mais diversos pecados. Eu quero dizer para ti, de nada adianta uma vida de oração, de nada adianta uma vida de jejum, se não houver verdade em nós, se dentro da nossa casa não houver verdade. Muitos não estão realmente acreditando, muitos não estão compreendendo. E no céu, nesse momento, está tudo sendo preparado. No céu, nesse momento, os últimos preparativos estão sendo feitos. Não tinha beleza ou formosura, vai dizer Isaías. Todos fugiam dele. Não queriam olhar a sua face. Ainda hoje tem muita gente virando o rosto para Cristo, porque não suporta enxergar, não suporta ver a verdade, não aceita a verdade, não quer mudar a sua vida. É mais fácil virar o rosto do que olhar os olhos dele. Ali não tem formosura. Os olhos de Cristo mostram realmente quem nós somos e por isso o mundo e boa parte da igreja tem rejeitado a mensagem da cruz. Olhar para os olhos de Cristo. Está chegando esse momento. O momento em que todos vão ter que olhar para os olhos de Cristo. Nunca antes isso foi tão real. Nunca antes isso foi tão presente. Aquele que para muitos nunca teve beleza, aquele que para muitos nunca atraiu, aquele que tantos ignoraram, ele virá, ele voltará, e a minha Bíblia diz que aquele que não tinha beleza ou formosura agora virá como o grande Rei da Glória. Ele voltará como o maravilhoso e poderoso Leão de Judá, aquele que venceu até o inferno e a morte. Está chegando o dia em que todos, os que creram, os que não creram, todos estaremos diante do trono de Deus e teremos que olhar para os olhos de Cristo. Hoje nós nos escondemos atrás de discursos de modernidade, atrás de modismos gospel. Hoje nós nos escondemos atrás de um discurso de graça e misericórdia, mas o momento está chegando em que cada homem, cada mulher que já viveu nessa terra comparecerá diante de Cristo Jesus para ser julgado. E os livros serão abertos e não haverá nada que fique oculto. Cada pessoa será responsabilizada por aquilo que viveu e por aquilo que expressou. Não haverá mais misericórdia, não haverá mais graça, não haverá mais tempo. Não haverá mais espaço para desculpas ou mentiras. Não tem como fugir disso. A vida que eu vivo agora reflete a eternidade.
A minha vida reflete a eternidade? Será que a minha vida está refletindo uma eternidade com Deus ou está refletindo uma eternidade sem Deus? Não haverá oculto que não seja revelado. Nada disso é simbolismo. São promessas vivas e verdadeiras. Uma trombeta vai tocar e o momento então chegará. Não haverá misericórdia naquele dia. Passou o tempo, passou a oportunidade. Sem dúvida será um dia de muitas surpresas. A volta de Jesus é o ponto final. A volta de Jesus é o ponto final para muita coisa e para muita gente. Muitos ainda hoje continuam sem desejá-lo. Eu desejo a forma que eu vivo, eu desejo o que eu aprendi até agora, eu desejo a forma que eu penso, a forma que eu resolvo. Essa é a verdade de muita gente. Muitos podem até estar perto da cruz, mas ainda se recusam a olhar para Ele. Eu quero pedir uma coisa para ti nesse momento. Quando tu terminar de ouvir essa mensagem, saia caminhando, saia vivendo de uma forma diferente. Ou arrisque-se e siga vivendo da mesma forma como sempre viveu. Mas se tenha agora por avisado, se tenha agora por avisada e esteja pronto, esteja pronta, porque o momento está chegando. Façamos as nossas escolhas, sejam elas quais forem, mas sejamos responsáveis por cada uma delas. Amém? Sou o pastor Eliezer, do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu contato WhatsApp é o 53991 747540. Contato Facebook, Grupo Fonte de Água de Vida. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu peito e eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim estou te abençoando, assim estou profetizando agora sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência. Em nome de Jesus. Amém.